Ok. Boa noite, queridos irmãos, convidados que estão conosco. Louvamos a Deus porque nós estamos aqui. Porque eu estou aqui, porque vocês estão aqui. E é um privilégio falar da palavra de Deus. É a tarefa do pregador falar da palavra de Deus. Hoje celebramos a ceia e há vários anos eu uso sempre o mesmo tema no culto da ceia. Isso pelo seguinte: nós cristãos consideramos o apóstolo Paulo como o verdadeiro grande intérprete do cristianismo. A igreja positivista, existe uma religião chamada positivismo. E eles lá dizem assim, que Jesus não é o fundador do cristianismo, mas Paulo é o fundador do cristianismo. Não é que eles não acreditam em Jesus, mas que o impacto do que Jesus fez, do que Paulo fez no mundo é mais marcante. Então eles consideram o apóstolo Paulo como o fundador do cristianismo. Bom, na verdade, os cristãos, através dos tempos, consideram a grande importância do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo, a respeito da ceia, ele tem uma palavra, ele diz assim: eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tomou o cálice, repartiu o pão, repartiu o cálice e disse: façam isto para se lembrarem de mim. A psicologia diz que o pai é de onde vem a instrução, a fonte. O pai é a origem do código. E o ser humano precisa lembrar do pai, porque lembrando do pai, ele lembra do código. E lembrando do código, ele sabe como se comportar. Pois bem, nós pregamos aquilo que aprendemos de Jesus. Jesus é a origem do nosso código. Hoje em dia, há uma tendência de dar pouco valor à pessoa de Jesus. Na televisão, você vai ouvir pregações falando de Abraão, de Moisés, principalmente de Abraão, que era rico, né? Os personagens principais são gente rica, poderosa. Salomão, que tinha toda a riqueza do mundo. Davi, que era poderoso, guerreiro. Fala um pouco de Jesus. Isso é um problema. Mas o apóstolo falou assim: eu não me interesso de nada a não ser de Jesus. E esse Jesus crucificado. Então Paulo é o mestre do cristianismo. E ele diz: o que Jesus me mostrou é isso. Comam o pão, bebam o cálice, para se lembrarem de mim. Então Jesus quer que nos lembremos dele. E a dica é uma refeição. Podia ser outra coisa, né? Podia ser um hino. Mas ele diz: não, faça uma refeição como um propósito para se lembrarem de mim. Um pretexto, digamos assim, entre aspas. Um pretexto para se lembrar de mim, comam esse pão e tomem esse cálice, mas aproveitem para se lembrar de mim. Então, através dos anos, os irmãos todo mês escutam falar sobre Jesus. Façam isto para se lembrarem de mim. Então, os sermões da ceia sempre são o Jesus de quem nos lembramos. Ajudem lá uma pessoa, por favor. Isso, obrigado. Então, aqui está o tema de hoje. O tema geral, o Jesus de quem nos lembramos. E o texto: fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Os irmãos que me ouvem há muito tempo não precisariam de ouvir o que eu vou falar. A palavra memória, aqui na língua grega, é anamnese. Quem é dessa área de saúde conhece, sabe que a anamnese é um procedimento médico de buscar informações sobre o doente e a sua doença. Então, a anamnese é um conjunto de dados, que quer dizer, trazer para a memória. Anamnese. Mnese é mente. E aná é buscar, trazer para a memória. Então, ali está a enfermeira. A anamnese é isso. É a busca de informações.
E Paulo falou, que Jesus falou, façam isso fazendo a minha anamnese. Então, quando nós chegássemos perto de Jesus, dissesse, Jesus, eu quero fazer algumas anotações sobre a sua vida, sobre a sua obra, sobre o seu ensino. Eu quero fazer uma anamnese do Senhor. Comer o pão, tomar o cálice, com esse propósito. Comer o pão em si, tomar o cálice em si, não é a anamnese. É a deixa, né? Como se diz na gíria. É um meio, um modo, um pretexto. Então nós estamos aqui para fazer isso, lembrar de Jesus. Bom, o tema de hoje é: o Jesus de quem nos lembramos atraía para si as pessoas. Esse é o dado da anamnese. Você está fazendo a anamnese, coloca lá: o Jesus de quem nos lembramos atraía as pessoas para si. Tá? Quando alguém for pesquisar no prontuário, tem a anamnese lá, e diz esse Jesus atraía as pessoas para si. É um dado dele, é uma informação da pessoa dele. E esse é o nosso tema, então. Deixa eu beber um pouquinho d'água. Então lá, geralmente quando faço o sermão da ceia, eu deixo o texto para ler durante o desenvolvimento. Às vezes a gente pode usar o texto, um texto de forma expositiva, mas geralmente é um sermão biográfico, e geralmente no sermão biográfico a gente deixa o texto para ir mostrando à medida em que a gente for desenvolvendo. Que bom, vocês chegaram! Ei, obrigado! Vocês chegaram, que legal, que bacana. Só que eu quero que o Zé Roberto fique fora do rosto dele. Eu digo para os irmãos o seguinte: os irmãos precisam ver a cara do pregador, né? E o pregador precisa ver vocês. Eu preciso ver, tá? Eu preciso ver os seus olhos, sua boca, né? Preciso ver, e vocês precisam me ver. Isso é uma coisa essencial na comunicação. Certo? Gosto de olhar para você, preciso ver seu rosto, seu sorriso. Eu preciso olhar. E você precisa olhar para mim. Tá bom? Então esse é o nosso trato, que a gente sempre fala, né? Mas hoje eu estou falando novamente. Bom, então vamos lá. Diferentemente do seu primo João o Batizador, a palavra Batista não é nome próprio, é a função dele. Então, Batista aqui escreve, o batizador, aquele que batizava, como o carpinteiro, o pedreiro, o médico, a função dele. Então, diferentemente do seu primo João o Batizador, ou Batista, Jesus era sociável e comunicativo. Convivia com as pessoas em festas, convivia com as pessoas no templo, nas sinagogas, nas praças e nas residências. João Batista vivia no deserto, isolado, certo? Comia gafanhoto, comia comida do deserto. Jesus não, Jesus comia nas festas, comia nos casamentos, comia nos banquetes. Era totalmente diferente de João Batista, apesar de que eram primos e a sua missão estava ligada, de um estava ligada do outro. Um é o Cristo, o outro é o precursor do Cristo. Pois bem, continuando então. Era atraente na sua aparência. Com roupas bem cuidadas. Os irmãos sabem que quando Jesus morreu, a túnica dele era especial, por isso eles não rasgaram, porque a túnica era composta de várias peças, pedaços já juntados, e a dele não, a de Jesus era uma túnica caríssima, e eles já não vamos rasgar, vamos manter inteira e vamos fazer o sorteio, quem levar, quem ganhar, leva. Então a roupa de Jesus era assim. De João Batista era um cinto uma capa, uma túnica de couro de camelo, um cinto de couro grosseiro. Jesus não. Então ele, com roupas bem cuidadas, desfrutava do convívio com grupos pequenos ou com grandes multidões, né? Há pessoas que por exemplo, líderes que só querem curtir grandes multidões, né?
não aceita, por exemplo, conviver com 2, 3 pessoas. Uma vez o irmão falou: pastor, o senhor devia pregar para a igreja de 3.000 pessoas. Eu falei: não, eu vou pregar para os que vierem. Se forem 5 ou 10 ou 15, não tem nenhuma pretensão. Então, se viesse uma multidão, Jesus estava com a multidão. Se viessem 2 ou 3 ou 4, também estava com aqueles, né? A samaritana era uma só, Maria Madalena era uma só, né? Zaqueu era um só, baixinho, pequenininho. Pois bem, era gentil, bondoso e educado. Estamos fazendo a anamnese do Senhor. As pessoas gostavam dele e por ele eram atraídas. Eu não sei se vocês se lembram, na igreja Moriá, desculpa, a igreja Moriá é essa. Na igreja Ebenezer, nós chegávamos a fazer escola bíblica de férias, EBF, com 500 crianças. E as crianças cantavam: gosto de Jesus, eu gosto de Jesus. As crianças diziam: gosto de Jesus. As pessoas gostavam dele. As pessoas gostavam dele. Eliseu cantava lá, né, Eliseu? Eliseu se lembra, né? Pois bem, alguns cristãos fazem questão de serem grosseiros e antissociais. Fazem questão de serem grosseiros e antissociais. Por outro lado, o Jesus de quem nos lembramos, o Jesus de quem nos lembramos, Jesus que está diante de nós, atraía para si as pessoas. E este é o nosso assunto de hoje. O Jesus que é atraente. Vamos prosseguir? Bom, eu tenho que argumentar, né? Tenho que argumentar. Primeiro, o Jesus de quem nos lembramos atraía as pessoas e delas fazia amigos. Comentário: ter amigos é expressar afeto positivo. Afeto é uma função da vida psíquica que permite a uma pessoa se agradar de alguém ou de alguma coisa. É o afeto positivo. Ou se desagradar de alguém ou de alguma coisa, que é o afeto negativo. O amor é um afeto positivo. O ódio também é um afeto, mas é um afeto negativo. Certo? O carinho é um afeto positivo. O desprezo é um afeto negativo, mas também é um afeto. Estamos falando que Jesus desenvolvia para com as pessoas um afeto positivo. Era um afeto, era gostoso. O afeto positivo é gostoso, a gente gosta, né? E o afeto negativo não, é para a gente ir embora e fugir. Pois bem, a ausência do afeto é o embotamento afetivo. É indiferença que pode ocorrer com doenças emocionais graves. Vamos imaginar, por exemplo, uma pessoa que fica sentada na calçada, está chovendo na cabeça dela e ela fica lá. Ela não se sente mal. Ela não se sente mal ali naquele ambiente. Nem se sente bem. Ela está embotada. Ela não responde com afeto. Ela não agradece, você dá uma coisa, ela não fala obrigado, não agradece, né? Certo tipo de pessoas que ficam nas ruas, nas calçadas, elas estão embotadas, não tem afeto, não tem um sorriso, não tem um agrado, elas são embotadas. Pois bem, isso acontece em doenças graves. Bom, Jesus tem afeto, ele gosta. O famoso escritor do Pequeno Príncipe, o Saint-Exupéry, escreveu uma frase: você é responsável por aquele que cativa. Bom, se Jesus atrai as pessoas, ele se torna responsável por elas. Por isso que vale a pena a gente se aproximar dele, porque ele se responsabiliza por aquele que cativa. Esse é o fundamento principal da comunhão cristã, da vida cristã com Jesus. Porque se ele nos atrai, ele nos ama. Se ele nos atrai, ele nos cativa. Ele é responsável por aquilo que cativa. 2 comentários. Jesus cultivava o afeto positivo, aprofundando o relacionamento por meio da comunhão. Se nós temos um afeto positivo, vamos supor, eu tenho lá uma planta, uma jabuticabeira.
Eu tenho um afeto positivo, eu cuido dela. Então, eu estou sempre olhando o que eu posso, sempre cuido, sempre vejo se tem uma lagarta, se tem uma formiga, porque é o afeto, esse é um afeto positivo, e o afeto positivo aprofunda o relacionamento. Se nós temos um relacionamento fraco com Jesus, é porque o afeto também é fraco. Por exemplo, namorado. Você tem uma namorada, tá? Aí você telefona para ela uma vez, ela não retorna. Você telefona outra vez, ela não retorna. Telefona outra vez, ela não retorna. Certo? Quer dizer, o afeto não é alimentado. Esse namoro vai ser rompido, certo? Você telefona várias vezes e não há retorno, então a pessoa... Acontece na igreja, por exemplo. O irmão se afasta da igreja. O pastor visita uma vez, trata com carinho, dá ajuda e tudo mais. Ele não vem ao culto. Vai o diácono, visita aquele irmão, trata bem, vê se ele precisa de remédio, cuida dele, mas ele não vem. Então, com o tempo, isso se desgasta. Tem que haver produto da comunhão. Continuando. A amizade se constrói pela convivência e pela comunhão. O amigo gosta do amigo e gosta de estar perto do amigo. Jesus gosta de estar perto da gente. Ele veio para fazer amigos. Ele atraía as pessoas e dizia: agora vocês são meus amigos, eu sou amigo de vocês. O que ele diz? Jesus convivia com seus discípulos e certo dia ele disse: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado. Quer dizer, geralmente os mestres tinham seus seguidores, os seus discípulos, mas havia uma distância. O servo não conhecia detalhes da vida do Senhor. O servo não conhecia coisas pessoais do Senhor. E Jesus contou tudo para eles. Livro aberto. E Jesus falou: eu não chamo vocês de servos, eu chamo de amigo, porque eu contei tudo. O servo não sabe detalhes, você sabe. Jesus contou para eles tudo com sinceridade. Geralmente, vamos imaginar, um mestre que tem os seus discípulos, que vai morrer, sabe que vai morrer, ele guarda segredo. Jesus não, contou para eles tudo. Coisas que eles não se agradaram de ouvir, né? Pedro falou: para com isso, eu não quero saber disso não quero saber, né? E Jesus contava tudo. Eu vim do Pai, eu vou para o Pai, eu amo as pessoas, eu quero saber das pessoas, eu quero cuidar das pessoas. Então ele diz: vocês não são meus servos. Eu não chamo vocês de servos. Jesus não nos chama de servos. Ele nos chama de amigos. Foi isso que ele falou. Então, Jesus, você é atraído, então você é meu amigo. O outro comentário: Jesus expressava com grande intensidade o afeto positivo pelas pessoas a quem atraía. Não é um afeto, intenso afeto. O afeto, ele tem gradações. Pode ser zero, do afeto do esquizofrênico de rua, tem afeto zero. Ele não se sente, ele não tem problema nem com a chuva na cabeça dele. Então ele tem afeto zero. Mais afeto. No amor, você sabe, o seu marido tem muito afeto, menos afeto, ou tem muitíssimo afeto. O seu filho tem muito afeto, ou tem pouco afeto, ou tem muitíssimo afeto. É assim que funciona. E Jesus disse, ele falou na proximidade da ceia, ele falou para os discípulos: tenho desejado, aqui está ansiosamente, mas ele disse em outra versão: tenho desejado ardentemente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Então, Jesus estava expressando um afeto imenso. Eu fico pensando, né?
Conheço filhos que se casaram, não visitam o pai, não visitam a mãe. Esse afeto está minguado, né? O marido que não diz uma palavra agradável para a esposa é um afeto minguado. Mostra aquela figura isso. Se vocês sabem, essa figura aí é uma figura de Jesus com os seus discípulos na ceia. Aquela pintura de Leonardo da Vinci, que mostra uma mesa como essa mesa que nós temos aqui, é falsa. Não havia aquela mesa. Eles comiam assim. Colocavam almofadas no chão, colocavam um tablado, e eles se sentavam naquelas almofadas, eles se recostavam. Eles sentavam desse lado, recostando o cotovelo no chão, né? Desse lado, acho que era desse lado. Colocavam o cotovelo no chão e se inclinavam. Só que essa pessoa que estava aqui se inclinava sobre essa, sobre aquela, e fazia uma roda de pessoas assim. Fala assim: aquele que mete comigo a mão no prato, ou aquele que está com a cabeça encostada no peito de Jesus. Vocês já leram essa passagem que fala que João encostava sua cabeça no peito de Jesus? Então aqui estava João, né? E aqui estava Jesus, e João aproveitava para expressar afeto. Por isso chamava: esse é aquele discípulo a quem Jesus amava. Ou esse é aquele discípulo que amava Jesus. João era modesto, ele era humilde. Então ele não falou: eu sou o discípulo que amava Jesus. Não, ele diz: eu sou o discípulo a quem Jesus amava. Porque há pessoas que acham: eu sou tal, ninguém ama Jesus como eu, ninguém ama Deus como eu, ninguém obedece como eu. João não fez isso. Ele falou assim: ninguém é tão amado por Jesus quanto eu. Ele não quer dizer: eu sou aquele que mais ama Jesus, mas eu sou aquele a quem Jesus mais ama. Então Jesus falou: eu desejei ardentemente. Isso aqui é uma reunião, eles estão aí comendo, são a família. Jesus falou: vocês são os que estão comigo, vocês são minha família. Quando Maria, a sua mãe, que é idolatrada pela Igreja Católica, não sei por que a Igreja Católica não aprende, mas Maria vai lá com os seus irmãos, querem levar Jesus. Jesus falou: minha mãe e meus irmãos são esses aí, os que estão comigo fazem a vontade do meu Pai. Pode ir embora, eu estou com a minha família, estou com meus amigos. Então o chefe de família celebrava a Páscoa com pai, mãe, irmãos, filhos, tios. E Jesus celebrava com seus 12. Ele era o líder desse grupo, e essa era a sua família. E esse afeto era ardente. Desejei ardentemente comer essa Páscoa convosco. Meu segundo argumento, por favor. Qual é o nosso tema? Fala para mim. Tá, o Jesus de quem nos lembramos atraía as pessoas. O primeiro tópico é: ele atraía as pessoas fazendo delas amigos. Certo? Ele não atraía as pessoas para rejeitar, atraía para acolher. Porque eu posso ser atraído por uma pessoa que me despreza, né? Às vezes a gente no namoro é muito comum isso. O rapaz sente atração por uma moça que não dá a mínima para ele. Não é assim, né? Jesus atrai e retribui com amor. Segundo argumento: o Jesus de quem nos lembramos atraía as pessoas e as transformava em colaboradores. Continuando. Entre as pessoas que Jesus tinha atraído para si, as quais estavam sempre com ele, Jesus designou 12 e posteriormente 70 e os treinou para serem colaboradores. A palavra colaborador ou cooperador é a mesma coisa. Na língua grega, sinergos. Ergo é força, é trabalho. E sim é junto. Então eu vou pegar essa caixa aqui e a irmã Maria José vem pegar comigo. Ela é colaboradora, ela é sinérgica. Ela é sinérgica comigo. Eu estou aplicando energia e ela também aplica energia. A energia dela mais a minha produz um trabalho. Certo? Produz um trabalho. Então, Jesus precisava de sinergia. Ele disse: eu preciso de vocês. Irmão, Jesus não esnoba a nossa contribuição. Ele quer, ele gosta.
Se você convida uma pessoa para vir à igreja, ele gosta, ele se sente, ele vai dizer assim: ela está cooperando comigo, ela é minha colaboradora, ela traz pessoas para ouvir a minha palavra. Isso é colaboração, isso é cooperação. Então Jesus pegou essas pessoas. Primeiro ele chamou 12 e tinha só esses 12, eles eram seus colaboradores. Depois Jesus chamou outros. Então vamos, 2 comentários sobre esse assunto. 2 comentários sobre esse assunto. Jesus contava inicialmente com 12 auxiliares, os apóstolos, aos quais treinou e enviou para uma missão preparatória. Jesus falou assim: vocês vão e depois eu vou. Vocês vão na minha frente, preparem o terreno, preparem o ambiente, anunciem, falem que vem o anúncio do reino. Então, foi isso que aconteceu. Eles deveriam fazer uma... Jesus disse a eles... Jesus disse a eles que eles eram poucos e que deviam orar a Deus para que mandasse outros companheiros. Então, assim, Jesus tem 12 pessoas para ir por centenas de vilas para preparar a visita de Jesus. Aí ele fala assim: a seara é grande, são mais de 200 vilas que precisam ser visitadas, vilas e grandes cidades. Vocês são 12. A seara é grande, os obreiros são poucos. Roguem ao Senhor da seara para que mande novos colaboradores. É isso que a nossa igreja Moriá precisa: de mais colaborador, de mais cooperador, de mais gente para cantar, de mais gente para orar, de mais gente para atender o necessitado. Às terças-feiras nós nos reunimos aqui, acolhemos 70 crianças. Precisamos de mais gente para acolher essas crianças, para olhar uma criança que caiu, que escorregou. E nós precisamos de mais colaboradores, precisamos de mais cooperadores. Jesus precisava de mais. Jesus falou: eu tenho 12, mas vamos orar ao Pai, porque eu preciso de mais. Eu preciso de mais. Orem, por favor. E daqui a pouco Jesus tem 70. E ele treina os 70 e manda os 70 para uma tarefa que era a tarefa preparatória, porque depois Jesus iria. Ele precisa de colaboradores, ele tem colaboradores. Jesus não nos atrai para a gente ficar sentado, ele quer colaboração. Jesus me buscou lá no campo, na roça, lá no Laranjal, lá no Bananal, e me levou para estudar, para aprender, porque ele queria que eu colaborasse. Ele quer colaboradores. Agora, Jesus chamou esses 12 e disse: vão. Treinou. Eles foram. Voltaram, resultado positivo. O Senhor foi ótimo. As pessoas nos ouviram, os doentes ficaram curados, os demônios fugiram. Valeu. Jesus falou: agora vamos 70. Aí mandou 70, eles voltaram e disseram: Senhor, foi sucesso. E Jesus está feliz. Jesus tem colaboradores. Ele precisa de colaboradores. Ele atrai pessoas para colaborarem na promoção do reino. Ele não nos salva a troco de nada. Ele quer alguma coisa. Eu costumo dizer aos irmãos que a conversão é um dom, é uma bênção, é um presente que Jesus nos dá. Esse é um pacote. Você se converteu, leva o pacote. Aí você abre, o que tem nesse pacote? A salvação para você e o dom para você servir ao próximo. É isso. Você, quando abre o pacote da sua conversão, oba, salvação para mim, é para mim. E aqui o dom? O dom é para ver o dar do outro. O dom é para o serviço. As pessoas pensam que o dom do Espírito Santo é para a pessoa dar pulo, chorar, rir. Não. O dom é para servir o carente. Tive fome e me deste de beber, de comer. Tive sede e me deste de beber. Estava nu e me vestiste. Era estrangeiro e me visitaste. É isso para existir o dom. Fora disso é conversa fiada, é balela, é heresia. Não é nada disso. Então Jesus agora ele tem essas pessoas, né? E essas pessoas são 70,
E o texto diz: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes o poder e autoridade sobre todos os demônios, e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Depois disso, o Senhor designou outros 70, e os enviou de 2 em 2 para que precedessem em cada cidade o lugar aonde ele havia de ir. Então, colaboradores são necessários na família. Um filho colaborador. O pai se esforça, trabalha, ele gasta água, toma banho, distrai, não colabora. Não colabora. O marido não colabora, ganha uma parte do dinheiro para casa e outro para beber no bar. Ele não colabora. A pessoa fala, a causa da pobreza, muita, não é só isso, certo? Mas a causa da pobreza é muitas vezes o viver errado. É o viver errado. É trilhar caminhos errados. Então as pessoas precisam de colaborar com elas mesmas. O filho tem que ser um colaborador do pai, um colaborador da família, economizar, trabalhar, ajudar a proteger. É colaborador. O pastor João Falcão Sobrinho falou que um dia eles tinham comprado um apartamento e eles estavam discutindo sobre a prestação atrasada. E tinha uma menininha, do tamanho da Olivia, assim, e a menina ficou lá. O pai e a mãe estão discutindo sobre como vão pagar a prestação do terreno, como vão pagar a prestação do apartamento. E a menina está lá. Depois a menina sumiu. Aí ela voltou com o seu cofrinho. Diz, papai, pode usar o meu dinheiro para pagar a prestação do apartamento. Colaboração. Ela é cooperadora, ela tem o seu cofrinho. Papai, pode usar o meu dinheiro para pagar a mensalidade do apartamento. É isso que é a vida. A vida tem que ser assim, temos que estar uns com os outros, trabalhando uns com os outros, acolhendo, aceitando, e é isso que Jesus fez. Ele atrai as pessoas, prepara as pessoas e cooperem comigo. Bom, mais um comentário sobre esse aspecto. Jesus contava com colaboradores dispostos a obedecer. Ele diz, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permanece. Jesus não nos chamou para ficarmos olhando para o céu. Mas ele nos chamou e disse, eu vos convidei, eu vos atraí, treinei, designei para que vocês deem fruto, vão dar frutos. Há uma viúva, há um doente, há um aleijado, há um ignorante. Deem fruto, e que esse fruto permaneça. Isto é uma coisa maravilhosa. Jesus também contava com colaboradores dispostos a obedecer. Vocês não me chamaram, fui eu que vos chamei e vos designei para que deis fruto. Meu terceiro argumento é que Jesus, de quem nos lembramos, atraía as pessoas a si e ele as valorizou. Irmãos, nada me valorizou tanto quanto o Evangelho. Jesus não chama a gente para tratar como um lixo, ele chama para valorizar. Irmãos, vejam que coisa interessante. O texto diz, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios, e disse Jesus, não temas, doravante serás pescador de homens. Havia dois tipos de pescadores. O pescador que pescava peixe para levar para a frigideira e o pescador que pescava peixe para levar para o aquário dos poderosos, dos ricos, para levar para os reis, os príncipes, que tinham peixes decorando o seu aquário. E Jesus está falando desse pescado aqui. Quando a gente foi pescar no Pantanal, da nossa equipe, não me lembro quem, pegou um peixe que tinha que ser devolvido para o rio. E o pescador lá falou assim, esse peixe é peixe ornamental, é proibido levar esse peixe.
E ele falou que aquele peixe é um peixe que no câmbio, no comércio ilegal, no comércio irregular, que aquele peixe é exportado por $15.000. É esse peixe que Jesus quer que os discípulos pesquem. Não é pegar para botar na frigideira, é pegar para glória, para glorificar um ambiente, para exaltar um ambiente, para dar alegria às pessoas com a beleza. Esses homens que os apóstolos vão pescar são almas preciosas. E isso é muito mais importante do que pegar peixes para botar na peixaria. É claro, os peixes continuam no mar da Galileia, os pescadores continuam pescando, porque eles não eram os únicos. Agora vocês vão ser diferentes. Vocês vão sair do nível de pescar no mar da Galileia para pescar homens, para engrandecer o reino de Deus, para glorificar ao Pai. E Jesus falou: eu não estou chamando vocês para uma função minguada, uma função pequena. Algo grandioso. É para algo grandioso. 2 comentários. Os homens mais valorizados e apreciados na sociedade eram os mestres e seus discípulos, que se dedicavam a ensinar às pessoas os caminhos de Deus. O mestre que ensinava os caminhos e os seus discípulos eram as figuras mais importantes da sociedade. Não eram os políticos, não eram os juízes, não eram os generais, era aquele que ensinava como viver. Bom, o Brasil precisa de bons políticos, mas precisaria de ensinar o brasileiro como viver. Ensinar o brasileiro como viver. Porque muitas coisas não vão bem, porque a gente não sabe como viver, a gente vive de forma errada. Lá no Rio de Janeiro, um homem vivia bebendo. Ele trabalhava, cuidava da família, mas o tempo dele era ficar bebendo. Um dia ele estava contando a experiência dele. As pessoas falavam: você fica bebendo, fica aí no bar? Ele fala: bebo com meu dinheiro. Um dia ele caiu em si. Ele disse: esse dinheiro que eu gasto na bebida não é meu, é dos meus filhos. O dinheiro de um chefe de família não é dele. Eu, quando recebi o meu lerite, olhava: esse dinheiro não é meu. É da Irene, é da Elisa, é do Eliseu, é da Iracema, é da igreja, do pobre. Não é meu dinheiro. Então, achar que eu posso beber, comprar cocaína com o dinheiro que eu acho que é meu, não é meu. Se todo brasileiro entendesse isso, talvez, não sei, a pobreza pudesse ser combatida. Porque é o viver errado que traz doença, traz dissoluções, traz conflitos, traz as guerras e traz a morte. Pois bem, as pessoas, o segundo, as pessoas atraídas por Jesus eram valorizadas em seu prestígio social, propósito de vida, respeito e dignidade. Então vejam só uma coisa interessante. Você pega uma fotografia de pescadores. Eles são pescadores. Estão pescando peixe, levam para sua loja e lá eles vendem. Pedro e os seus colaboradores faziam isso. Pegavam os peixes, levavam para a vila e as pessoas vinham e eles pagavam suas dívidas. Era assim que eles, que as pessoas faziam. Agora, eles não vão pescar aqueles peixes. É interessante que eles estavam precisando. Os filmes que fazem sobre isso mostram Pedro endividado. Tiago e João também endividados. E não estavam conseguindo pegar peixe. O pescador, ele ia pescar para pegar o pescado e levar e vender o pescado e pagar dívidas, comprar comida para casa. Agora eles não pegavam nada. Jesus permitiu que eles pegassem uma grande quantidade de peixe. As redes se rompiam e os barcos quase viravam. Colocou tudo aquilo na praia. É hora de vender tudo isso e a gente fazer uma festa em casa, porque nunca pegamos tanto peixe. Vai dar uma boa fortuna. Jesus falou: para, deixa tudo aí. Não mexa nem um peixe desse. Vamos comigo, vamos ser pescadores de homens. Ele disse: e eles, deixando os barcos e as redes, foram com Jesus.
estava com tudo na mão para fazer uma bolada. Eles estavam tudo pronto para ganhar um bom dinheiro. O peixe vai ser jogado fora? Não. Tinha outros pescadores. Aproveitem aí. Agora, esse não, vocês não. Vamos ser pescadores de homens. Quando ganhamos uma alma para Jesus, isso tem impacto no reino eterno. Tem impacto no reino de Deus. E Jesus diz para eles: vocês não vão ser valorizados como pescadores de peixes, mas vão pescar peixes especiais para o aquário de Deus, para embelezar o céu. As almas salvas. O que você acha? Faz sentido? Que bom, né? Meu outro comentário, que as pessoas atraídas por Jesus eram valorizadas em seu prestígio social, propósito de vida, respeito e dignidade. O apóstolo Paulo falava muito de glória. Eu me glorio, a minha glória, falava muito de glória. A glória é lá em cima, né? Glorioso. O cara que fez o Messi lá, que é o cara, sei das quantas lá, de tantos gols. Então isso é a glória. O apóstolo Paulo falou assim: eu era mestre do judaísmo. Eu estudei aos pés do melhor mestre. Gamaliel era o mais querido, o mais apreciado. Eu estudei com ele. Eu conheci a lei. Eu vim desde a minha infância na lei. Mas o que me gloria não é o judaísmo, é Jesus, é Cristo. Hoje em dia a gente vê igrejas evangélicas cheias de símbolos do judaísmo. Paulo falou: isso é lixo. Você bota lixo aqui, para Paulo, aqueles símbolos do judaísmo, aquilo era lixo. O judeu é um ser humano que merece todo respeito, mas a religião, o judaísmo, os ritos judaicos, o apóstolo Paulo falou: eu era cuidador disso, matei os cristãos por causa disso, para defender os ritos judaicos. Mas quando a minha mente se abriu, minha mente se esclareceu, esses símbolos, o símbolo do judaísmo, ele diz: quando eu encontrei a excelência de Cristo, lixo. E lixo aqui é uma palavra que eu não vou pronunciar, mas no grego é uma palavra pesada. Isso é lixo. Para mim, a glória é Jesus, a glória é Cristo. Bom, Jesus não humilha ninguém. Ele glorifica, né? Uma vez um colega meu, médico lá no Rio de Janeiro, o Mário Vaz, era um pediatra crente, e ele era médico da prefeitura. E havia lá um movimento evangélico muito grande, e eles iam levar milhares de pessoas para a beira do rio Guandu, o rio que tinha lá, que tem lá ainda, para fazer um batismo, um mega batismo no rio Guandu. E foram muitos ônibus, muitos líderes, muitos pastores, né? E a prefeitura, a saúde, a Secretaria de Saúde, designou uma equipe de saúde. E esse meu amigo, Dr. Mário Vaz, era o líder dessa equipe de saúde, porque era muita gente, tinha rio, tinha vários, podia acontecer vários acidentes. E o médico estava andando ao lado do líder desse grupo, pastor. E chegando na beira do rio, o líder vai com 2 guarda-costas. 2 guarda-costas, uma à direita e uma à esquerda. E ele vai andando com aqueles 2 guarda-costas. A equipe de saúde fica à distância, vai andando. Aí, aquele líder, eu não vou chamar de nada, de pastor, bispo, não vou chamar de nada, porque não é nada diante do propósito de Deus. Ele pisou numa poça de lama, sujou o sapato. Ele parou, chamou o guarda-costas e falou: aí o guarda-costas foi lá, tirou o lenço, foi lá, abaixou e limpou o sapato daquele coitado. Que coisa, né? Amo a Jesus porque Ele me valoriza, Ele não me humilha.
não me humilha. Jesus lavou os pés dos discípulos. Lavou os seus pés. Não pediu a ninguém para limpar seu sapato. O Jesus de quem nos lembramos é esse Jesus. E o doutor Mário Vaz ficou impressionado com aquele comportamento. O sujeito é o cara, ele é o bom, ele é o rico, ele tem helicóptero, ele tem grandeza, ele tem casa em Miami, é isso que ele é. Nós não podemos correr o risco de ficar valorizando isso que Deus não valoriza. Mas muitas pessoas vão nesse caminho. Aí você fala, pastor, o senhor está falando de alguém que não é batista. Pastor Batista estava lá, ele estava fazendo umas coisas na igreja, mexendo lá, mexendo aqui, e ele chamou o irmão, mandou ir ao banco. Mandou aquele irmão ir ao banco. O irmão foi ao banco e demorou. Quando o irmão chegou, ele deu uma bronca. Por que você demorou? Por que você demorou? Tempão você vai, era só para pegar no banco. Eu falei, não, pastor, é o seguinte, é que tinha uma pessoa interessada no Evangelho. Eu estava explicando para o homem quem é que é Jesus, ele me pediu. Ele viu que eu era crente, ele estava me pedindo para explicar quem era Jesus, e eu explicava. Que explicar quem era Jesus, coisa nenhuma. Você foi chamado para pegar um dinheiro e trazer aqui, não foi chamado para evangelizar. Aquele irmão baixou a cabeça e saiu, cabeça baixa. Precisamos lembrar de Jesus, para a gente não fazer coisas loucas que o reino de Deus não autoriza. Humilhar, maltratar, desprezar, de modo nenhum. E Jesus atraiu pessoas e agradeceu pessoas. Como eu disse, quando Jesus me atraiu para o Evangelho, que eu fui atraído, Ele me levantou, Ele me ergueu. Bom, acho que você pode ouvir mais um pouquinho. Como disse aqui, só para repetir, o apóstolo Paulo declarava ser glorificado pelo Evangelho e não pelo judaísmo, do qual era mestre, Sua glória era Jesus. A glória de Paulo nem eram os profetas, nem eram os outros apóstolos. Era Jesus. Bom, meu último comentário. O Jesus de quem nos lembramos atraía as pessoas para dar-lhes a vida eterna. Não atraía simplesmente para fazer deles discípulos, mas Jesus tinha algo além para dar. Presta atenção. O conteúdo, aqui essa passagem, onde foi que está? Acho que eu não li o texto, né? Aqui, desculpa. Eu preciso ler o texto e depois explicar, né? Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Um comentário rápido. Esses gregos que vieram para ver Jesus, alguns supõem que eles eram encarregados das escolas de filosofia da Grécia para buscar mestres, porque estavam decepcionados com os mestres gregos, porque já não traziam mais nada que ajudasse. Então, eles deveriam procurar, e ouviram falar de um mestre que estava para ser morto. Então o texto diz que eles vieram para ver Jesus, porque eles poderiam tirar Jesus dali, eles poderiam livrar Jesus da morte, levá-lo para ser mestre lá na Grécia. O texto diz então que eles queriam ver Jesus. Aí Jesus respondeu: entre os que subiram para adorar durante a festa havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galileia. Esse Filipe ele falava grego, ele era helenista. E rogaram ao Senhor: queremos ver Jesus. Que vista, né? Morreu uma moça querendo ver uma cantora, né? Muita gente morre querendo ver coisas que não vai acrescentar em nada.
Eles queriam ver Jesus. Queremos ver Jesus. E o texto diz então que Jesus conversou com eles e disse para eles: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Bom, o conteúdo da resposta dada por Jesus aos gregos indica que ele estava explicando a esses gregos a necessidade da sua morte na cruz. Ele diz: se o grão de trigo caído na terra não morrer, fica só, mas se morrer, dá muito fruto. Então ele está falando que era necessária a sua morte. E disse que Jesus será levantado da terra, ou seja, será pregado na cruz. O Jesus pregado na cruz seria o grande ponto de atração divina que permitiria o entrelaçamento da vida humana com a vida de Deus, permitindo a todos os seres humanos a vida eterna, a salvação da alma. A cruz é o centro da história do universo. Aquele ato, aquele evento, o Cristo na cruz, e diz: está consumado, aquele é o ato central do drama. É como se o mundo, o universo e a história fosse um grande teatro, uma grande peça teatral. E nessa peça teatral, a cena principal é o Cristo crucificado. Por isso Jesus falou: eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Então, isso é o elemento central da vida eterna. 2 comentários. A atração da cruz seria exercida pela pessoa do próprio Jesus e por sua palavra. É a pessoa e a palavra. É a pessoa e a palavra. Se nós não conhecemos a pessoa, não conhecemos o que ele fala, há uma pobreza, somos pobres espiritualmente. Nada interessa, a não ser, como Paulo falou, a mim não interessa nada, não quero saber de nada, do judaísmo, do islamismo, do budismo, não quero saber de nada, a não ser o Cristo crucificado. E Jesus está lá. E a atração da cruz poderia ser alcançada. 2 comentários na final. Que a atração da cruz é exercida pela pessoa do próprio Jesus. Outro que fosse crucificado ali não ia adiantar de nada, porque não era um justo. Então o Diógenes, lá na Grécia, estava com o lampião aceso, procurando, e alguém falava: mas Diógenes, está com esse lampião aí por quê? Ele falou: procura um justo. Estamos perdidos se não acharmos um justo. E agora esses gregos acharam o justo. Então, está tudo resolvido. Esse Jesus, ele está lá e é o centro da cruz. O outro comentário: a atração da cruz poderia alcançar a qualquer pessoa. Todos. Todos. Eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. A atração da cruz poderia alcançar a qualquer pessoa. Não significa que todos seriam salvos, mas que todos serão atraídos. Quando Guilherme Carey foi ser missionário na Índia, ele ficou lá muito tempo e a mensagem de Cristo era prejudicada, muito prejudicada pela pregação. Um dia ele recebeu um professor de hinduísmo. O professor trazia na sua mão um Novo Testamento. Guilherme Carey recebeu na sua casa de missionário esse professor de hinduísmo com o Novo Testamento na mão. E o professor falou para ele: é você que distribui esse livrinho? Guilherme Carey falou: sou eu que distribuo. Aqui fala de Jesus. É verdade. E Guilherme Carey falou: é verdade. Quando foi que ele veio? Quando foi que ele chegou? A gente está esperando há milhares de anos esse mestre. E Guilherme Carey falou: mas ele já veio há quase 2000 anos. Verdade? E só agora que estou sabendo. Ele jogou seu livro de hinduísmo fora, jogou tudo fora, abraçou o Novo Testamento.
a todos atrairei a mim. Foi um dos grandes avanços, porque depois de Guilherme Queiro ele se tornou um líder importante, e até foi ser conselheiro, foi ser um mestre e da política. Na Índia, por exemplo, quando um homem morria, as viúvas eram queimadas juntamente com ele. Era da religião. Um homem rico, de 70 anos, tinha 8 esposas de 18, 20, 25 anos, jovens, e quando ele morria, ele era colocado na pilha e as viúvas colocadas junto. Guilherme Queiro aboliu essa prática. Vê a influência, a importância dele, que ele foi lá no parlamento, lutou, falou, batalhou, e ele aboliu essa parte, ele aboliu isso. O governo declarou, o juiz, o tribunal declarou que aquela prática não podia mais ser feita. Foi por causa do evangelho que as viúvas pararam de ser queimadas. Elas colocaram vivas na fogueira. Era ato de lealdade. Certo? Pois bem, assim, a vida eterna é dispensada às pessoas. Vou terminar, tá bom? Conclusão. Os estudiosos das escolas de filosofia esperavam um homem justo, cujo comportamento seria suficientemente sábio. Jesus veio para suprir essa necessidade. O mundo precisa de um justo, ele já veio. Não é por falta de um justo que nós vamos ficar perdidos sem saber por onde andar. O justo já veio e já ensinou. Pois bem, isto é, daqueles que queriam ser atraídos para a justiça. Se alguém quer ser atraído para a justiça, se alguém quer ser melhor, o caminho é Jesus. Quiser viver no crime, não precisa. É necessário que todos os seres humanos se curvem a essa atração. Ao atrair as pessoas, o Jesus de quem nos lembramos faz delas seus amigos. Transforma-os em colaboradores. Glorioso. Dá a elas a valorização e propósitos. E o mais maravilhoso, a concessão da vida eterna. Devemos, com grande alegria, cultivar estas lembranças do Jesus a quem hoje celebramos na refeição que Ele nos ordenou, a ceia do Senhor, o Jesus de quem nos lembramos. Amém?